Pare por um instante e respire fundo. Hoje eu vou te mostrar uma verdade espiritual que não é ensinada nas escolas, que não é dita nos púlpitos e que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem descobrir. Existe uma corrente de prosperidade preparada para você, mas ela não flui porque algo dentro de você a bloqueia logo nas primeiras horas do dia. E quando você entender isso, quando você aprender o que fazer exatamente ao acordar, sua mente muda, sua vibração muda, seu destino financeiro muda. Antes de continuar, já se inscreva no canal Fé que Multiplica, porque você está prestes a entrar em uma nova dimensão de entendimento espiritual e de abundância. Talvez você tenha acordado hoje com o coração apertado, pensando nas contas, no emprego, nas dificuldades. Talvez tenha pensado, por que Deus não me abençoa? Porque parece que tudo trava para mim. E eu quero que você escute isso com calma. Não é Deus que trava sua prosperidade. São padrões mentais, emoções herdadas e vibrações inconscientes que você ativa no exato momento em que abre os olhos. E ninguém te ensinou a mudar isso, porque a maioria das pessoas vive desconectada do próprio poder espiritual. Napoleon Hill dizia, você é o mestre do seu destino porque é o guardião dos seus pensamentos. E Bob Proctor complementava, sua mente é um ímã, ela atrai tudo o que vibra dentro dela. É exatamente isso que vamos destravar hoje. Se você sente que está sempre lutando, sempre correndo atrás, sempre tentando fazer dar certo, mas parece que a vida não responde, saiba que isso não é fracasso seu. Isso é programação. Programação de escassez, de sobrevivência, de medo, uma mentalidade que te treinou para acreditar que prosperidade é difícil, que dinheiro é raro, que bênçãos são para poucos. Mas eu estou aqui para te lembrar, Deus não cria filhos para a miséria, cria para a expansão. Prosperidade não é privilégio, é herança espiritual. Você só precisa aprender a acessá-la conscientemente. E tudo começa nas primeiras palavras, nos primeiros pensamentos e nas primeiras sensações que você ativa quando acorda. A maioria das pessoas desperta já na frequência errada. Medo, pressa, cansaço, culpa, preocupação. Só que o universo responde à sua vibração, não às suas intenções. É por isso que tantas orações parecem não ser atendidas. A pessoa pede com a boca, mas vibra escassez no coração. Hoje, neste vídeo, eu vou te ensinar como alinhar o seu estado vibracional com aquilo que Deus deseja derramar na sua vida. Vai ser um divisor de águas. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu estou aberto à prosperidade de Deus. Esse simples ato já começa a mover sua energia. E claro, se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora no canal para não perder nenhum ensinamento espiritual e mental que pode transformar completamente seu padrão de abundância. Agora, respire de novo, porque eu quero que você entenda algo muito importante. O que bloqueia a prosperidade não são seus erros, não é seu passado, não são suas condições externas. O que bloqueia a prosperidade é o estado mental com que você sai da cama. Se você acorda acreditando que o dia será difícil, seu subconsciente aceita isso como ordem. Se acorda sentindo que o mundo é hostil, seu sistema nervoso entra em modo de defesa. Mas quando você aprende a calibrar sua vibração, assim que abre os olhos, você se coloca em alinhamento com bênçãos, oportunidades, intuições e portas que antes pareciam invisíveis. Existe uma chave espiritual que quase ninguém usa: a energia do primeiro pensamento. Ele atua como um comando interno que determina o fluxo do seu dia e a qualidade das experiências que você atrai. Você não acorda neutro, você acorda vibrando algo. E se você não escolhe essa vibração conscientemente, ela escolhe você. Geralmente baseada em medo, memórias e padrões antigos de escassez. É por isso que tantas pessoas sentem que a vida anda sem controle. Mas a verdade é que o controle sempre esteve dentro delas, apenas adormecido.
Napoleon Hill dizia que a mente, quando não é direcionada, se torna presa fácil de influências negativas. E Bob Proctor reforçava: você só pode criar uma nova realidade quando cria um novo padrão mental. E isso não se faz no meio do dia, se faz ao acordar, quando sua mente está mais receptiva, mais maleável, mais aberta a mudanças profundas. É o momento em que o espiritual e o psicológico estão mais entrelaçados. É ali que você acessa seu poder de criação. E eu sei que talvez você esteja pensando: mas eu acordo cansado, sem ânimo, preocupado, sem forças. Eu entendo. Isso é o resultado de anos, talvez décadas, de condicionamento emocional. Mas nada disso é definitivo. A neuroplasticidade prova que a mente muda. A fé prova que o espírito expande. A vibração prova que a realidade responde. O que vamos fazer aqui é unir esses três pilares para te mostrar o passo a passo do que fazer ao acordar para remover esses bloqueios invisíveis que sabotam sua prosperidade. Então, antes de seguir para os próximos blocos, escreva nos comentários: eu escolho começar meu dia em abundância. Esse é o seu primeiro ato de comando mental. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. O conteúdo que está vindo nos próximos blocos pode literalmente redefinir sua vida financeira e espiritual. Prepare-se, porque agora vamos entrar profundamente no que realmente ativa ou bloqueia a prosperidade que Deus quer te entregar. Existe um princípio espiritual que quase ninguém percebe. Quando você abre os olhos pela primeira vez, existe um segundo de pureza mental, um instante onde seu espírito está mais próximo da intuição divina. Esse instante é sagrado. É a porta pela qual a prosperidade tenta entrar todos os dias. Mas a maioria das pessoas desperdiça esse portal, porque já abre os olhos com preocupação, com pressa, com pensamentos de falta. É como se a pessoa empurrasse as bênçãos para longe, sem perceber. Deus fala muito mais no silêncio da aurora do que no barulho do meio-dia. Mas você precisa aprender a ouvir. Quando Napoleon Hill estudou mais de 500 milionários, ele descobriu que quase todos tinham um ritual matinal de direcionamento mental. E Bob Proctor, por décadas, repetiu que a mente pela manhã está maleável como argila espiritual. É ali que você planta a semente da riqueza ou a semente da escassez. A maioria das pessoas planta medo. A maioria planta sobrevivência. A maioria planta repetições de ontem. Mas você está aprendendo agora a plantar prosperidade, abundância e fé aplicada. E quando você plantar isso cedo, sua vida começa a se alinhar com essa nova vibração. O primeiro segredo é romper o hábito de acordar e imediatamente se conectar com problemas. O celular, por exemplo, é uma âncora de escassez logo cedo. Mensagens, cobranças, notícias negativas, redes sociais que te comparam com outras pessoas. Tudo isso lembra sua mente do que falta, do que você não tem, do que você não conseguiu. Por isso, o ritual que vou te ensinar precisa começar antes de você tocar no celular, antes de você se levantar, antes de você deixar o mundo entrar dentro de você. A prosperidade que Deus quer te dar exige prioridade espiritual. O segundo segredo é entender que o universo responde ao seu estado emocional, não aos seus esforços físicos. Você pode trabalhar duro, batalhar, se esforçar, suar, mas se acorda vibrando medo, insegurança ou indignidade, sua vibração anula suas ações. Bob Proctor dizia que esforço sem alinhamento vibracional é igual remar contra a maré. Você cansa, mas não sai do lugar. Por isso, a primeira coisa ao acordar é alinhar o sentimento. Não o pensamento, mas o sentimento. Pensamento é superfície. Sentimento é comando energético. Prosperidade responde ao que você sente. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu escolho começar meu dia na vibração da prosperidade. E se você ainda não se inscreveu no canal Fé que Multiplica, inscreva-se agora.
Quando você faz isso, você afirma que está comprometido com sua expansão espiritual e financeira. Agora que você entendeu a importância do despertar, vamos aprofundar no que realmente acontece dentro de você quando abre os olhos. Seu subconsciente está no estado mais receptivo do dia. É como se estivesse esperando um comando, e esse comando determina todo o restante. Se você acorda pensando, mais um dia difícil, sua mente recebe isso como ordem e começa a filtrar tudo o que acontece a partir desse ponto. Mas se você acorda vibrando gratidão, intenção e abundância, o subconsciente abre portas internas que você nem imaginava que tinha. É o que muitos chamam de favor divino, mas na verdade é alinhamento. Esse alinhamento cria uma ponte invisível entre sua mente e as oportunidades que já existem para você. Você não cria prosperidade, você se conecta a ela. É como sintonizar uma estação de rádio. A frequência já existe, mas você só a ouve quando gira o botão. Prosperidade é uma frequência espiritual e emocional, e seu primeiro pensamento do dia é o botão que gira essa sintonia. É por isso que pessoas que começam o dia reclamando repetem a mesma vida por anos, e pessoas que começam com intenção conseguem transformar realidades inteiras. Napoleon Hill dizia que todo ser humano possui um estado mental dominante. O que guia sua vida não é o que você deseja, mas aquilo que você se torna vibracionalmente dominante. E o estado dominante se estabelece justamente no momento em que você acorda. Se você acorda acreditando que é pequeno, o dia te dá provas de pequenez. Se acorda acreditando que é digno da abundância, o dia conspira ao seu favor. Tudo é mental, tudo é vibração, tudo é espiritual. E tudo começa no despertar. Quando você assume o controle desse momento, você muda sua relação com o mundo espiritual e com o mundo material. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna co-criador da própria realidade. Deus sempre quis te prosperar, mas prosperidade é uma linguagem. E você precisa aprender a falar essa língua logo cedo, antes que os velhos padrões tomem o controle. Acordar consciente é acordar poderoso. Antes de seguirmos para o exercício prático do próximo bloco, escreva nos comentários: eu tomo o controle do meu despertar. E lembre-se de se inscrever no canal se ainda não fez isso, porque o próximo bloco vai te mostrar uma prática espiritual capaz de romper anos de bloqueios. Assim que você abre os olhos, antes mesmo de mexer o corpo, existe um espaço de pureza onde o subconsciente ainda não foi contaminado pelo caos externo. Esse espaço é o que muitos sábios antigos chamavam de jardim interior. Ele está aberto por apenas alguns segundos e é ali que você planta a semente do dia. Quando você desperta e imediatamente pensa em contas, afazeres ou problemas, você suja esse jardim com ervas daninhas. Mas quando desperta e se conecta com Deus, com a gratidão e com a vibração da abundância, você planta sementes que florescem oportunidades, intuição e prosperidade. E isso não é metáfora, é neurociência espiritual. Por isso, o ritual do primeiro minuto é simples, mas poderoso. Ao abrir os olhos, você não diz nada em voz alta. Primeiro, apenas sinta. Sinta a presença divina ao seu redor, como se uma luz suave estivesse repousando sobre você. Permita que essa sensação envolva seu coração, como se o mundo estivesse mais silencioso e mais acolhedor. Bob Proctor dizia que o sentimento é a chave que abre portas invisíveis. E é exatamente isso que você está fazendo, abrindo portas internas que permitem que o fluxo de prosperidade entre. A vibração começa no sentir, não no falar. Depois, ainda de olhos abertos, você traz uma frase para dentro da mente, uma frase que vira comando. Ela deve ser simples, direta e carregada de fé. Algo como: hoje eu escolho viver na abundância de Deus. Essa frase não é repetida para convencer o universo. Ela é repetida para convencer seu subconsciente.
Napoleon Hill dizia que o subconsciente é o solo fértil da mente, e é ali que você planta sua nova realidade. Quando você declara isso logo ao acordar, seu subconsciente aceita como verdade e passa o dia inteiro procurando situações que confirmem essa vibração. Então você inspira devagar, como quem puxa para dentro de si a certeza de que é guiado e amparado. Essa respiração é mais simbólica do que física. É como se você absorvesse a energia da prosperidade, da clareza e da força. Ao expirar, imagine que está soltando tudo que te prende: medo, culpa, preocupação, memórias antigas, pensamentos que já não servem. Bob Proctor explicava que a mente não segura duas vibrações opostas ao mesmo tempo. Então, ao soltar uma vibração de escassez, você abre espaço para a vibração da riqueza ocupar lugar. Antes de continuar, escreva nos comentários: "Eu desperto em abundância". Esse ato reforça o compromisso com a prática. E se você ainda não se inscreveu no canal Fé que Multiplica, se inscreva agora, porque o que vem nos próximos blocos aprofunda ainda mais sua transformação. Agora, com a frase mental e com a respiração alinhada, você entra na terceira etapa do ritual, a visualização suave. Nada forçado, nada tenso. Apenas permita imaginar seu dia fluindo bem. Imagine portas se abrindo, imagine boas notícias chegando, imagine sentir paz e força. Não visualize grandes conquistas de imediato, visualize vibração. Sinta como você quer se sentir. Deus responde ao seu sentir, não ao seu esforço. Essa vibração estabelece o tom do seu dia e ativa uma mudança neurológica. O cérebro começa a buscar oportunidades alinhadas ao seu novo estado emocional. Essa prática repetida diariamente começa a reprogramar sua mente de forma profunda. O subconsciente aprende por repetição, e quando você repete diariamente esse ritual, você começa a mudar sua assinatura vibracional. Pessoas que antes te ignoravam começam a notar você. Caminhos antes fechados se tornam visíveis. Ideias que estavam adormecidas emergem com clareza. Nada disso é coincidência, é sintonia. Você deixa de vibrar escassez e passa a vibrar merecimento, propósito, força espiritual. Napoleon Hill dizia: "Quando uma mente está preparada, o universo conspira." Com o tempo, você vai perceber algo ainda mais poderoso. Esse minuto inicial muda sua postura emocional durante todo o dia. Mesmo quando situações difíceis surgem, você não reage da mesma forma. Sente que existe uma base interna, uma confiança diferente. Isso porque você não acordou correndo, acordou consciente. Não acordou com pressa, acordou alinhado. E quando a primeira vibração do dia é forte, nada externo consegue te derrubar com facilidade. Sua mente para de ser escrava das circunstâncias e passa a ser líder delas. Esse ritual também abre um espaço mais profundo para a orientação divina. Muitas vezes, Deus tenta te mostrar caminhos, mas sua mente está tão agitada logo cedo que você não ouve. Quando você cria esse minuto de silêncio, fé e vibração, você abre espaço para ser guiado. Às vezes, uma ideia surge. Às vezes, uma sensação de fazer algo diferente aparece. Às vezes, um nome, um lugar, uma decisão. Nada disso é acaso. É comunicação espiritual. Antes de seguir para o próximo bloco, onde vamos aprofundar como remover bloqueios emocionais que sabotam sua prosperidade, escreva nos comentários: "Eu abro meu dia para Deus." E se ainda não se inscreveu, faça isso agora para continuar esse processo de reprogramação espiritual e financeira. Existe algo dentro de você que age como um filtro invisível, sabotando sua prosperidade sem que você perceba. Não é má sorte, não é destino, não é castigo divino. São bloqueios emocionais e mentais que foram instalados durante anos, talvez desde sua infância, e que continuam ativos até hoje.
Esses bloqueios são como nuvens sobre a sua consciência. Você quer prosperar, você ora por prosperidade, você trabalha para prosperar, mas uma parte sua ainda acredita que não é possível, ou que não é digno, ou que tudo é difícil. Napoleon Hill chamava isso de emoções herdadas, que moldam nosso destino até que acordamos para a própria força. Hoje, nesse bloco, você vai começar a dissolver essas nuvens. Um dos maiores bloqueios é a crença do não merecimento. Muitos cresceram ouvindo frases como dinheiro é difícil, ninguém fica rico honestamente, humilde tem que sofrer, isso não é pra gente. Essas frases, repetidas pelo ambiente, se infiltram no subconsciente e criam um padrão interno que rejeita oportunidades. Bob Proctor dizia que a mente rejeita tudo que não combina com a imagem que você tem de si. Então, se lá dentro você se vê como alguém que não merece muito, o universo pode colocar oportunidades na sua frente, e você não vê, não aceita ou sabota. Não é culpa sua, é programação. Outro bloqueio poderoso é o medo do julgamento. Muitas pessoas têm medo de prosperar porque acham que vão magoar alguém, serão criticadas pela família ou parecerão metidas. Esse medo faz com que a pessoa vive com o freio de mão puxado espiritualmente. Ela quer crescer, mas o subconsciente diz: se crescer, você será rejeitado. Esse conflito interno cria uma vibração confusa, e vibração confusa atrai resultados confusos. Prosperidade exige clareza. Você precisa decidir que é seguro ser próspero, que Deus não te abençoa para que você diminua alguém, mas para que você inspire, cure e expanda. Também existe o bloqueio escondido da culpa financeira. Culpa por ter errado no passado, culpa por não ter conseguido antes, culpa por não ter aprendido o suficiente, culpa por não ter feito mais. A culpa é um dos estados vibracionais mais baixos que existem e quando ela domina a mente no despertar, o subconsciente cria resistência à abundância, porque a culpa diz: eu não mereço, e Deus nunca te pede culpa. Deus pede crescimento. Prosperidade não chega para os perfeitos, chega para os dispostos. A culpa é a prisão do espírito, a consciência é a libertação. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu libero os bloqueios da escassez. Esse ato mostra para sua própria mente que você está pronto para soltar o velho. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal Fé que Multiplica, inscreva-se agora para continuar esse movimento de despertar. Agora, um dos bloqueios mais silenciosos é a fidelidade emocional ao sofrimento. Muitas pessoas cresceram ouvindo que a vida é dura, que o caminho é difícil, que tudo só acontece com esforço extremo, e sem perceber, elas se tornam leais a essa narrativa. A mente cria apego ao sofrimento porque ele é conhecido, familiar, seguro. Prosperar exige romper com essa fidelidade secreta. Exige aceitar que você pode viver de forma leve, que você pode receber sem sacrificar sua saúde emocional, que você pode prosperar em paz. Bob Proctor dizia que a mente teme o desconhecido, mesmo quando o desconhecido é uma vida melhor. Um bloqueio ainda mais profundo é o medo do próprio potencial. Parece estranho, mas muitas pessoas têm medo de crescer porque sabem, lá no fundo, que isso exigiria que elas se tornassem alguém maior, mais responsável, mais visível. O subconsciente teme mudanças que exigem expansão e por isso cria distrações, adiamentos, sabotagens. Napoleon Hill dizia que o maior medo da mente é ser obrigada a expressar seu verdadeiro poder. Quando você acorda e ativa pensamentos grandiosos, esses medos começam a borbulhar, e muitas pessoas desistem antes de florescer. Outro bloqueio oculto é a vibração da pressa. Pressa não é vontade. Pressa é medo disfarçado. É a sensação de que, se não acontecer agora, nunca vai acontecer. Essa vibração trava o fluxo da prosperidade, porque transmite ao universo a ideia de que você está em falta.
E falta atrai mais falta. Prosperidade flui na vibração da confiança, da entrega, da certeza. Não é passividade, é firmeza interna. Quando você desperta com ansiedade e urgência, seu corpo inteiro entra em modo de escassez. Quando desperta com calma e intenção, abre as portas para o favor divino. Existe também o bloqueio da comparação. Quando você acorda e imediatamente compara sua vida com a de outras pessoas, especialmente nas redes sociais, você envia ao seu subconsciente a mensagem de que eu não sou suficiente. Essa mensagem enfraquece sua vibração e corta sua criatividade. Prosperidade exige originalidade. Deus não te criou para ser cópia, te criou para ser canal, e ninguém prospera tentando viver o destino do outro. Napoleon Hill dizia que o desejo que nasce no seu coração é a prova de que você tem capacidade de realizá-lo. Antes de seguir para o próximo bloco, onde você vai aprender um método para substituir os bloqueios antigos por uma nova vibração de prosperidade, escreva nos comentários: eu escolho expandir. E lembre-se de se inscrever no canal se ainda não fez. Você está no meio de um processo de transformação real. Quando você remove bloqueios, o espaço interno fica vazio, e esse vazio precisa ser preenchido rapidamente, ou os velhos padrões voltam. É como abrir uma janela e deixar o ar circular. Se você não colocar perfume no ambiente, o cheiro antigo retorna. O mesmo ocorre espiritualmente. Por isso, depois de dissolver os bloqueios de escassez, você precisa instalar uma nova vibração que seja forte o suficiente para se tornar o estado dominante da sua mente. Napoleon Hill dizia que a mente odeia o vácuo. Ela sempre preenche o espaço com algo, e você deve escolher o que entra. O primeiro preenchimento é a vibração da dignidade. Dignidade não é orgulho, não é vaidade, não é superioridade. Dignidade é reconhecer: eu sou filho de Deus, portanto sou merecedor do melhor. Essa vibração corrige anos de autodepreciação emocional. Quando você escolhe sentir dignidade ao acordar, sua postura muda, sua energia muda, seu olhar muda. Bob Proctor explicava que prosperidade não é algo que você persegue, é algo que você permite. E permitir só é possível quando você se vê como alguém digno de receber. Dignidade atrai portas abertas. A segunda vibração que você precisa instalar é a vibração da clareza. Clareza é a energia que dissolve dúvidas, indecisões e hesitações. Muitas pessoas querem prosperar, mas não sabem o que querem realmente. Ficam na zona nebulosa entre eu acho que quero e talvez eu consiga. Essa vibração fraca não atrai nada. Clareza é dizer: eu sei quem sou, eu sei o que busco, eu sei o que mereço. Quando você acorda e afirma mentalmente sua intenção, seu subconsciente ganha direção. Napoleon Hill dizia que um propósito definido transforma qualquer pessoa em imã de oportunidades. A próxima vibração é a vibração da confiança. Confiança não é arrogância, não é certeza absoluta do futuro. É segurança interna de que você está alinhado com algo maior que você. É a convicção de que Deus caminha junto, de que o universo trabalha a favor, de que existe uma ordem invisível guiando seus passos. Quando essa vibração domina seu interior, a ansiedade perde força, o medo diminui e a prosperidade encontra espaço para se manifestar, porque você para de sabotar seu próprio caminho. Pessoas confiantes vivem alinhadas, pessoas ansiosas vivem reativas. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu escolho a nova vibração. E se você ainda não se inscreveu no canal Fé que Multiplica, inscreva-se agora. Você está no meio de uma mudança profunda. A quarta vibração é a vibração da presença. Presença é estar aqui, agora, sem se perder em passado ou futuro. Muitas pessoas acordam presas a memórias antigas, erros, falhas, arrependimentos ou ansiosas sobre o futuro, contas, pressões, responsabilidades.
Mas a prosperidade só pode fluir no presente, porque é no presente que suas decisões acontecem. Bob Proctor dizia que viver no passado é viver preso a uma vibração morta. Quando você acorda e escolhe estar presente, você dá ao seu espírito espaço para criar o novo. A vibração seguinte é a vibração da gratidão. Gratidão é a força mais magnética que existe, porque ela afirma que você já tem, já vive algo positivo, mesmo antes de ver no mundo físico. É um código espiritual que abre caminhos e desbloqueia bênçãos. Quando você sente gratidão ao acordar, mesmo que ainda não tenha tudo o que deseja, você acende uma luz dentro de si que o universo responde instantaneamente. Gratidão muda sua química interna e sua vibração externa. Ela eleva tudo. Napoleon Hill dizia que a gratidão desperta uma inteligência superior dentro da mente humana. Outra vibração poderosa é a vibração da liberdade emocional. Prosperidade só flui em mentes que não estão presas a ressentimentos, mágoas ou memórias negativas. Quando você acorda carregando pesos do passado, o dia já começa fragmentado. Mas quando você declara mentalmente ao despertar que solta o que te feriu, você limpa o caminho para que novas experiências entrem. Isso não significa esquecer, mas significa não deixar que o passado defina sua vibração. Deus não te abençoa através de feridas abertas. Ele te abençoa quando você escolhe curá-las. A vibração da criatividade também precisa ser instalada. Criatividade não é apenas artística, é espiritual. Criatividade é a capacidade de ver caminhos onde outros veem problemas. É ter ideias, soluções, alternativas, inspirações. Pessoas prósperas são criativas porque não ficam presas às limitações. Napoleon Hill dizia que a imaginação é o maior recurso do ser humano. Quando você acorda com essa vibração, você convida a vida a te mostrar possibilidades inéditas. E essas possibilidades se tornam prosperidade material. Por fim, existe a vibração da expansão. Expansão é a energia que diz, eu posso ir além. É o contrário da estagnação. É escolher crescer um pouco todos os dias, transformar um pensamento, melhorar uma atitude, ajustar uma vibração. A expansão rompe com o padrão emocional repetitivo que mantém você preso à mesma realidade. Bob Proctor dizia que tudo na vida está sempre em movimento, crescer ou regredir. E quando você escolhe expandir, mesmo que pouco a pouco, a prosperidade se torna inevitável. Antes de irmos para o próximo bloco, onde você aprenderá como manter essa vibração elevada ao longo do dia, escreva nos comentários, eu estou em expansão. E lembre-se de se inscrever no canal Fé que Multiplica, caso ainda não tenha feito isso. Manter a vibração elevada ao longo do dia é o verdadeiro desafio espiritual. Acordar alinhado é o primeiro passo, mas o mundo, as pessoas e as circunstâncias testam essa vibração o tempo todo. É como segurar uma chama acesa em meio ao vento. Se você não protege, ela se apaga. Mas quando você aprende a proteger sua vibração, ela se torna tão forte que nada externo consegue apagá-la. Napoleon Hill dizia que a mente treinada é como uma torre, firme, sólida e imperturbável. E é esse estado que você vai aprender a criar. O primeiro segredo para manter a vibração elevada é a consciência emocional. A maioria das pessoas vive no piloto automático, sem perceber quando o humor cai, quando o medo aparece, quando a ansiedade surge. Mas você está se tornando alguém desperto. Então, ao longo do dia, observe suas emoções como quem observa nuvens passando no céu. Não se julgue, apenas perceba. Quando perceber que está desviando da vibração da manhã, faça uma pausa interna e retorne à intenção inicial. Bob Proctor dizia, a consciência é metade da transformação.
O segundo segredo é proteger seu ambiente energético. Você precisa entender que pessoas negativas, notícias tóxicas, conversas pesadas, e pare por um instante e respire fundo. Hoje eu vou te mostrar uma verdade espiritual que não é ensinada nas escolas, que não é dita nos púlpitos e que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem descobrir. Existe uma corrente de prosperidade preparada para você, mas ela não flui porque algo dentro de você a bloqueia. E é aí que entra o fé que multiplica. Quando você entende que prosperidade não é apenas dinheiro, mas uma energia viva, um movimento divino, tudo muda. A partir desse momento, você deixa de ser alguém que espera a vida melhorar e se torna alguém que ativa a própria abundância. A verdade é que a maioria das pessoas vive presa em crenças antigas. Eu não mereço. Prosperidade não é para mim. Só algumas pessoas conseguem vencer. Mas você não está aqui por acaso. Se este texto chegou até você, é porque Deus está te chamando para um nível maior. A prosperidade começa dentro. Ela nasce na sua mente, cresce na sua fé e se manifesta nas suas atitudes. E quando você desperta a energia do fé que multiplica, algo poderoso acontece. Você passa a atrair oportunidades que antes nem enxergava. Portas que estavam fechadas começam a se mover. E aquilo que parecia impossível começa a ganhar forma, porque o segredo nunca foi correr atrás da riqueza. O segredo sempre foi permitir que a riqueza corra até você. E isso só acontece quando a sua frequência muda. Quando você escolhe acreditar. Quando você decide romper os bloqueios internos, quando você ativa sua fé como uma chave espiritual, um código sagrado que multiplica tudo o que toca. Hoje, você está sendo convidado a viver um novo ciclo, um ciclo de crescimento, leveza, provisão e direcionamento. Você não precisa de sorte, você não precisa de contatos importantes, você só precisa despertar a força que Deus colocou dentro de você. E é isso que o Fé que Multiplica vai fazer por você, te lembrar que você nasceu para prosperar, te lembrar que riqueza não é pecado, te lembrar que abundância é um propósito, não um acaso. Respire fundo mais uma vez. Sinta dentro do seu coração que o seu tempo chegou. A corrente da prosperidade está fluindo. E agora ela está fluindo para você. Porque quando você entende que Deus nunca te criou para a escassez, algo se realinha dentro de você. A sua mente abre espaço. A sua fé se expande. E o universo responde. A abundância não é algo que você precisa conquistar à força. Ela é algo que você precisa permitir. E quando você começa a permitir, tudo muda. Você percebe que as coisas que antes te travavam já não têm mais poder. Você percebe que aquilo que parecia distante começa a se aproximar. Você percebe que portas que ninguém consegue abrir começam a se abrir para você. Por quê? Porque você não está mais sozinho tentando vencer pela própria força. Agora, você está alinhado com uma energia superior, uma sabedoria divina, uma direção espiritual que guia cada passo. E é assim que a prosperidade funciona. Ela não chega gritando, ela chega quando você está pronto. E hoje, você está mais pronto do que imagina. Você está entrando em um ciclo onde suas ideias vão começar a fluir, conexões certas vão aparecer, oportunidades vão te chamar pelo nome, e o que era pequeno vai começar a crescer. Não porque você teve sorte, mas porque você ativou o Fé que Multiplica, o movimento espiritual que transforma pensamento em milagre, fé em estratégia e sonho em realidade. E deixa eu te falar algo que talvez você nunca ouviu antes. Prosperidade não é sobre acumular, é sobre expandir, expandir sua visão, expandir sua fé, expandir sua capacidade de receber, porque Deus não te chama para sobreviver, Ele te chama para transbordar, e quando você transborda, você impacta, você inspira, você ajuda, você abençoa outras vidas com aquilo que Deus derrama sobre a sua. É por isso que você está aqui. Porque você tem um propósito maior,
Algo dentro de você sabe que nasceu para mais. E essa voz que te chama é a mesma voz que vai te conduzir. Agora preste atenção. Se você continuar caminhando com essa nova mentalidade, ninguém vai conseguir te parar. Porque quando a fé se alinha com o propósito, a prosperidade se torna inevitável. E hoje marca o início de algo novo. A partir deste momento, declare: eu ativo fé que multiplica, eu atraio prosperidade, eu sou guiado, eu sou capaz, eu sou escolhido para viver a abundância que Deus preparou para mim. Sinta isso entrando no seu espírito. Essa não é apenas uma frase, é uma chave que abre portas, desbloqueia caminhos e transforma destinos. O seu destino está mudando agora, e nada será como antes. Agora que você abriu sua mente para essa verdade espiritual, lembre-se, nada muda lá fora até que algo mude dentro de você. A prosperidade não começa na carteira, começa no coração, na fé e na forma como você enxerga sua própria jornada. Fé que multiplica não é apenas um nome, é um convite. É o despertar para um novo ciclo, onde você passa a agir com confiança, disciplina, ousadia e certeza de que Deus já preparou algo maior para a sua vida. A partir de hoje, decida romper com tudo que te bloqueava. Decida acreditar, sentir e agir como alguém que nasceu para prosperar, avançar e multiplicar. Porque quando a fé se torna ação e a ação se torna hábito, a prosperidade deixa de ser promessa e se torna realidade. O seu próximo nível começa agora e ele começa dentro de você.